E aí pessoal, a gente segue então na sequência dos nossos vídeos, hoje a aula 34, artigo 23 e seguintes, 22, 23 da Constituição Federal da República Brasileira, preparatório para concursos públicos e ordem. Ao final de cada vídeo nosso tem sempre uma prova ou da ordem ou de técnicos e analistas e outros concursos públicos bacana para vocês, questões comentadas, atualíssimas, para que a gente possa de alguma forma estar contribuindo aí para a democracia do ensino do direito. Ok, na sequência então seguimos com vocês ainda do título 3º da Organização do Estado Brasileiro, capítulo 2º da União. Na sequência, em continuidade com a aula anterior, compete à União, é uma competência executiva, organizar, lembra que a gente falou que sempre começam com verbos, organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e Defensoria Pública dos Territórios. Inciso 14, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Tá? Aqui uma súmula vinculante do STF para vocês, que essa é a ideia nossa, está sempre trazendo para vocês súmulas atuais e importantes para os concursos. Compete privativamente à União, estou lendo a súmula vinculante 39 do STF, compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros da Polícia Civil e Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Inciso 15, organizar e manter os serviços oficiais de Estatística, Geografia e Geologia e Cartografia de âmbito nacional. Inciso 16, só um parênteses aqui, a ideia é só nós tecermos comentários, breves comentários nos dispositivos que sejam mais relevantes. Todos são, lógico, estão no texto constitucional, mas aqueles que têm maior probabilidade de cair em concursos ou que já caíram. Inciso 16, exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Por exemplo, esse aqui caiu, o inciso 17 que já caiu em diversos concursos. Conceder anistia. Né? Conceder anistia. Então, a gente tem competência para anistiar, por exemplo, infrações disciplinares de servidores dos Estados membros da Federação, já comigo. Anistia é outro julgado aqui, de infrações disciplinares dos servidores estaduais, competência do Estado membro respectivo, porque senão haveria a chamada invasão da competência alheia, tá? O que não pode ser admitido. Evidentemente, só quando se cuidar de anistia de crimes, que se caracteriza como a chamada abolício, tecnicamente no direito penal, como abolício crimes, que é a abolição do crime ou a descriminalização, aí sim existe o efeito aí retroativo, e aí a competência seria exclusiva da União Federal, que é o julgado que a gente trouxe para vocês. E tudo isso para quê? Para garantir a chamada tripartição dos poderes, onde eles coexistem, onde não pode haver a usurpação de um pelo outro, seja o executivo sobre o legislativo e vice-versa, ou relativamente ao judiciário. Tudo isso para preservação do chamado princípio da autonomia dos estados. Okay? ADI, vejam só, quem quiser aprofundar mais, 104, relator ministro, República pertence, já é um julgado não tão recente, mas relativamente recente, de 2007. Inciso 18, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas, as inundações. Inciso 19, instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos e de seu uso. 20, instituir direitos para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Inciso 21, estabelecer princípios de diretrizes do Sistema Nacional de Viação. 22, executar o serviço de polícia marítima, aeroportuária, fronteiras. Inciso 23, aqui cai, toma cuidado, explorar os serviços de instalações nucleares, vejam só, nucleares, de qualquer natureza, exercer um monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, processamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados. Atendidos os seguintes princípios e condições, vamos lá. A linha A, toda atividade nuclear em território nacional, somente
será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Perfeito? A linha B, sobre regime de permissão, que é a administração pública indireta, lembra? Delegação da execução dos serviços públicos através de permissão, de concessão, permissão ou autorização. Sob regime de permissão, então, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa de uso médicos, agrícolas e industriais. Isso aqui foi uma alteração constitucional pela emenda 49 de 2006. Vejam só, a Constituição Federal não precisaria estar falando de radioisótopos. Isso aí, evidentemente, poderia ter sido regulamentado por normas infraconstitucionais. Tá? Daí a distinção, a diferença entre a Constituição material, a Constituição formal, que a gente já falava nos primeiros vídeos. A linha C, sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida, igual ou inferior a 2 horas. É outro caso que seria despicienda, evidentemente, esse apontamento constitucional. Emenda Constitucional 49 de 2006. A linha D, responsabilidade civil por danos nucleares, independe da existência da culpa. Um parênteses aqui. Cuidado, pessoal, toda vez que houver indicação constitucional dizendo que independe de culpa, etc., a gente está diante da chamada responsabilidade objetiva estatal. Ou seja, o Estado responde, tá, independentemente de quem, do qual agente foi o causador do dano. Tá? Então, se falando em danos nucleares, a responsabilidade estatal é objetiva. Depois vocês dão uma olhada no parágrafo 6º do artigo 37, que lá também haverá a questão, o tratamento da chamada responsabilidade estatal e a questão das ações regressivas contra os agentes causadores dos danos. Lá sim admite o afastamento em algumas hipóteses, se ficar comprovado, evidentemente, o nexo de causalidade aí direitinho, e não será responsabilidade objetiva absoluta, igual nós temos para questões nucleares, danos nucleares. Inciso 24, organizar e manter a execução, a inspeção do trabalho. Aqui eu trouxe a colação também um outro julgado, tá? Matéria concernente a relações de trabalho. Olha lá, questão da usurpação da competência privativa da União. Um ente, ou seja, o Estado, o Distrito Federal, tem que respeitar a competência constitucional de outro, tá? Por exemplo, da União e assim sucessivamente. Tá? Artigo 21, inciso 24 e 22. Ofensa, esses princípios, existe aí a chamada usurpação e aí, evidentemente, será inconstitucional normas que assim procederem. Quem quiser dar uma olhada mais profunda, veja só no ADI 2.947, relator ministro César Peluso. Esse julgado é mais recente, já setembro de 2010. 25, terminando aqui, o artigo 21, que é a competência chamada executiva da União, estabelecer as áreas, 25, as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Bem, era isso que eu queria falar para vocês sobre especificamente o artigo 21 do texto constitucional. Agora a gente passa para a competência chamada legislativa ou legiferante. É a competência atribuída pela Constituição Federal à União para legislar sobre determinadas matérias. Isso cai demais em concurso. Então vamos lá, vamos devagarzinho. Artigo 22, então, compete privativamente à União legislar sobre, aí tem um rol de várias matérias. Tá? Se trata, normalmente a doutrina indica que essa competência, a competência chamada privativa, é aquela que não poderia, ou melhor, que poderia ser delegada, tá? Ser transferida. Tá? Agora, a competência exclusiva, na verdade, essa é exclusiva, porque não se admite delegação. Tá? Só lá no final a gente vai ver que a autorização para determinadas matérias, mas não a delegação. Por isso que chama-se em doutrina, chamada tecnicamente, competência exclusiva e não privativa. Tá? Vejam só, observação para concurso, que o direito tributário não está elencado aqui, porque não é uma competência exclusiva da União. Tá? Seria uma competência legislativa chamada concorrente, que a gente vai ver com vocês. Vamos lá, competência
para legislar sobre, inciso 1º, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, direito marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Vejam só, 10 direitos, vale a pena memorizá-los. A definição, súmula vinculante 46, a definição de crimes de responsabilidade, que é o que está acontecendo agora com o impeachment da presidente, né, da presidente Dilma. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento de respectivas normas de processo de julgamento da competência são da competência legislativa, legiferante aí da União Federal, súmula vinculante número 46 do STF. Fiquem antenados. Tá? Existe uma outra lei aqui que eu trouxe a colação também, tá? Uma lei que foi objeto de ação também de inconstitucionalidade, a DI 4161, depois vocês verifiquem aí no YouTube. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, relatora ministra Carmen Lúcia, de 2015. Uma outra ação também, ação direta de inconstitucionalidade, referentemente a questão de faixa etária, de usuários, das operadoras de planos de saúde. É a mesma lógica, né? Não pode haver jamais a usurpação de competência. Então a gente tem que sempre dar uma olhada no rol do artigo 22 para verificar quais são as matérias tratadas lá que tem competência chamada exclusiva, que na verdade fala privativa, mas é aquela competência exclusiva da União. Segundo, desapropriação, né? Todos os entes federados têm a competência para desapropriar. Agora, para legislar sobre a desapropriação, a competência é privativa aí da União Federal. Inciso 3º, requisições civis e militares em caso de iminente perigo em tempo de guerra. Inciso 4º, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 5º, serviço postal. Veja só, galera. Inciso 6º, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso 7º, política de crédito, câmbio, seguros, transferência de valores. 8º, comércio exterior interestadual. 9º, diretrizes da política nacional de transportes. Tá? 10, regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea, aeroespacial. 11, trânsito, transporte. Tá? Trânsito, transporte. Aqui eu trago a colação mais um julgado. Tá? Por exemplo, com relação à obrigatoriedade do cinto de segurança. Não pode, né? A competência é privativa para legislar da União. Tá? A DI 2960, relator ministro Dias Toffoli, julgado em 2013. Depois no YouTube vocês vejam com mais calma aqui. Tá? Uma outra questão também, que haveria inconstitucionalidade de uma lei estadual, é aquela lei estadual que usurpa da competência legiferante da União para, por exemplo, né, afastando até questões de leis federais como o Código Nacional de Trânsito e tratar sobre embriaguez em veículo automotor. Não pode, né? O relator ministro César Peluso, o julgado é de 2011, cuidado. Inciso 12, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Compete então a União privativamente legislar sobre. Inciso 13, nacionalidade, cidadania, naturalização. 14, populações indígenas. 15, imigração, entradas, tradição e expulsão de estrangeiros. 16, organização do Sistema Nacional de Emprego, condições para o exercício de profissões. Tá? Aqui eu trago mais um julgado, né, profissão de motoboy, etc. É sempre a mesma questão. Deve-se observar aí a questão das autonomias dos entes da federação. Perfeito? Inciso 17, a organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal, dos territórios da Defensoria Pública dos territórios, bem como organização administrativa destes. Inciso 18, sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologias nacionais. 19, sistema de poupança. É longo, né? É bem extenso, né, galera? É bem extenso, por isso que é interessante. Eu estou falando até de uma forma mais rápida, para vocês ficarem com o vídeo em menos tempo e depois volta o vídeo, escuta de novo, para pegar a memorização desses dispositivos constitucionais. Inciso 19, sistema de poupança, captação garantida da poupança popular. 20, sistema de consórcios e sorteios. Veja só, súmula vinculante número 2. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que dispõe sobre sistemas de consórcios, sorteios, inclusive bingos e loterias. Cuidado aqui também. Inciso 21, normas gerais de organização efetiva, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares.
era isso que eu queria falar com vocês hoje. E vamos para o nosso finalzinho de aula. Cada aula nossa, daqui em diante, nós estamos trazendo concursos e provas da OAB e comentando as questões. Vejam lá. Direito Constitucional, prova da OAB 2010, banca CESP. Compete à União explorar direta ou mediante autorização, concessão, permissão, o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situem os potenciais hidroenergéticos. A questão A é o gabarito. É essa mesma, correta, nos termos do artigo 21, 12, a linha B. Questão B. No âmbito da legislação concorrente, a gente não deu ainda para vocês no curso, né, mas já a gente vai chegar lá. No âmbito da legislação concorrente, compete à União legislar sobre normas gerais ou especiais, sem prejuízo da competência suplementar dos estados, do DF e dos municípios. Tá? Será que a competência é suplementar dos estados? Vamos lá. B, errada, nos termos do artigo 24, parágrafo 1º e parágrafo 2º, que tratam do tema legislação concorrente. Né? C, a competência residual, ainda que de matéria tributária, como instituição de novos impostos, é dos estados. Será que a competência residual em matéria tributária é dos estados? Não, né? A linha C é errada, nos termos do artigo 154 do texto constitucional, trata da competência residual, que é da União, tá bom? E a linha D, terminando então essa questão e comentada por nós aí, a competência privativa da União para legislar sobre certos temas, como o direito penal,